Pessoal, mais uma vez, paz do Senhor para todos. Queremos mais uma vez compartilhar ainda no livro de Atos, para fechar esses três grupos. Nós queremos falar a respeito do último grupo, que será o grupo chamado Igreja. Enquanto o primeiro grupo, chamado Apóstolos, no capítulo 4, versículo 7, defenderam o nome. O segundo grupo, chamado Sinédrio, ou por que não dizermos o conselho, se opôs ao nome, e os apóstolos defenderam porque não podiam deixar de falar do que tinha visto e do que tinha ouvido. Nós temos, por último, um terceiro grupo, que está no capítulo 4, versículo 21, quando diz que solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o que fez os céus e a terra e tudo o que nele há. Esse terceiro grupo, chamado Igreja, nós podemos ver que esse grupo invocou o nome do Senhor. Então vemos aqui uma igreja que, quando ficou sabendo que o Sinédrio estava se opondo ao nome de Cristo, estavam querendo parar os apóstolos, estavam querendo parar a igreja, estavam querendo parar o ministério do apóstolo Paulo, ou de Pedro, quero dizer, e de João. Eles invocaram o nome de Deus, pedindo, mostrando, falando a Deus que Ele é o Criador dos céus e da terra, pedindo que aquela obra não parasse, pedindo que Deus ajudasse os apóstolos e que não permitisse que o nome do Senhor fosse envergonhado, que o nome do Senhor fosse parado de ser ministrado pelos apóstolos. A igreja, sabe, irmãos, ela tem esse propósito de, quando a liderança é perseguida, quando os tempos são difíceis, quando a situação estão difíceis na área espiritual, nós vemos uma igreja que, meus irmãos, invocando o nome do Senhor, apresentando os apóstolos para que eles continuassem falando deste nome, pregando este nome, anunciando este nome. Mas quando chega no versículo 29, ele diz: Agora, Senhor, disse a igreja que invocaram o nome do Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E aqui diz que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Irmãos, isso é lindo, porque a igreja, ela pegou esse nome para invocar, ela pegou esse nome para adorar, a igreja pegou esse nome para glorificar esse nome que é sobre todos os nomes e pedir a Deus para que Deus ajudasse os apóstolos, para que Deus ajudasse a Pedro, que quando colocava as mãos sobre as pessoas, eles recebiam a cura, para que ajudasse os apóstolos, que Pedro, com a sua resta, diz que onde passava, diz que pessoas eram curadas. E que mais à frente os imperadores prenderiam Pedro, matariam Tiago, o primeiro apóstolo, a qual foi degolado. E Pedro estava na prisão, mas na frente nós veremos isso. E nós observamos que essa oposição que sempre quis parar este nome, mas vemos sempre uma igreja invocando. Nós observamos nas escrituras sempre um povo que clamava a Deus: tenha misericórdia. Nós observamos nas escrituras que sempre Deus levantou uma igreja, sempre levantou um povo
para invocar este nome, para adorar este nome e apresentar a liderança que era Pedro, Tiago e João e todos os apóstolos que faziam a obra de Deus. Então eu quero finalizar essa reflexão que começamos a respeito desse capítulo 4, que muita coisa tem para meditarmos, dizendo que enquanto um grupo defende o nome de Cristo, chamado apóstolos, chamado Pedro, chamado João, haverá sempre um grupo que vai se opor, que aqui era o Sinédrio, que aqui era um grupo que se opunham às Escrituras, mas Deus sempre vai levantar um terceiro grupo chamado igreja, para pedir a Ele, para implorar a Ele que Ele ajude os apóstolos, que Ele ajude a liderança, que Ele ajude o seu povo, que Ele é o Criador e tudo está nas mãos do nosso Deus. Nada, irmãos, acontece sem que Deus permita. E por isso temos que estar sempre confiando em Deus, sempre olhando para as Escrituras. E esse grupo que se chama igreja, ele bem mostra o que Deus havia falado e o que Deus havia prometido, as suas promessas, as suas revelações, ainda estava de pé. Meus irmãos, essa igreja e Atos dos Apóstolos é uma igreja que sempre andava pela palavra de Deus. O problema, na verdade, é que às vezes nós deixamos de andar pela palavra de Deus e andamos pelas palavras dos homens e acabamos nos perdendo. Mas uma igreja que invoca o nome do Senhor, uma igreja que clama o nome do Senhor, um cristão que se dispõe a apresentar as lideranças ao Senhor, não terá oposição que venha frear essa igreja. Uma igreja que ora apresentando sua liderança, os seus líderes, os seus pastores, glória a Deus, nunca a essa igreja invisível, que nós podemos assim dizer, ela será frustrada. O nome de Cristo foi glorificado, o nome de Cristo foi exaltado. E diz que aquele lugar em que a igreja do Senhor estava, os cristãos que invocavam, diz que foi movido. E eles foram mais uma vez cheios